Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião, como fazemos todas as quarta-feiras, mas antes agradecendo ao Senhor por esse tempo em que Ele nos concede para estarmos reunidos dessa forma, para meditarmos na Palavra de Deus e também estarmos orando conforme a orientação do Espírito Santo. Mas antes de orarmos, vamos ler a Palavra de Deus para meditarmos aquilo que o Senhor tem nos falado. Então eu convido você a abrir a Palavra de Deus e lermos lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 8, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando neles o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos então por esse tempo e queremos agora meditar na tua palavra. Para isso pedimos a unção do teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a tua voz e também aprendermos e compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através do seu Santo Espírito. Amém. Bom, esse é um trecho da Palavra de Deus bastante conhecido, já ouvimos, algumas pregações a respeito, mas eu queria destacar alguns pontos desse trecho que lemos. Primeiro ponto, quando ele diz: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Se a gente pensar nisso, a gente vai chegar à conclusão que é uma ação específica, uma ação importantíssima na vida tanto de Pedro como João, mas também uma ação importantíssima na nossa vida, na vida do cristão. E como já meditamos, não é uma ação quando nós estamos em dificuldades ou algum momento difícil, mas um hábito a ser estabelecido em nossas vidas. Pois, além de fundamental para a nossa vida espiritual, essa ação nos traz paz, nos traz alegria, nos fortalece na nossa fé, reduz a ansiedade e torna a busca por Deus mais consistente e natural, transformando assim a nossa vida através da nossa gratidão e também através da intercessão, da meditação. E não é uma obrigação, não é por obrigação que nós o fazemos. A ação a qual somos exortados nos versículos, e nós vamos ler alguns versículos que falam sobre a nossa atividade em oração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, Paulo diz assim: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também Paulo fala em Romanos, capítulo 8, no versículo 26 e 27, assim:
Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. E também vamos ler em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que Tiago diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era homem, ou humano, né? E frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Então nós vemos que nós temos essa importante ação na nossa vida, que é orarmos. Um outro ponto diz assim: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo todos os dias. Nós vamos ver que também caracteriza uma ação costumeira, né? Como nós lemos, é uma ação diária, porque diz que todos os dias ele era levado à porta do templo. Satanás, ele tem obscurecido a mente do ser humano. E atualmente parece que com mais intensidade, evidentemente, daqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Deus, como Senhor e Salvador. Então ele tem cegado esse povo que não tem a Jesus na sua vida. Por quê? Ele tem o objetivo de impedir que essas pessoas compreendam a verdade do Evangelho de Jesus e assim mantendo-os nas trevas espiritual. Que não sendo física, também não é mental ou intelectual, impede a compreensão das verdades espirituais, ou seja, os ensinamentos da palavra de Deus. Mas uma cegueira que pode ser quebrada através da pregação do Evangelho mediante a ação do Espírito Santo na Igreja de Jesus. Como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e é a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então nós vemos que o Evangelho deve ser anunciado, deve ser pregado, e isso pela Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto que nós lemos nos versículos iniciais diz: quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Aparentemente, uma ação casual, provavelmente dirigida a todos que entravam no templo. Mas não é o ponto, e não vamos julgar aqui o fato desse aleijado estar pedindo esmola, mas seguindo a nossa meditação, que é sobre o que temos a oferecer como cristão. E a palavra de Deus também nos adverte, ou seja, a busca excessiva por bens materiais, né? A palavra nos adverte quanto a isso. Então devemos priorizar o testemunhar sobre as nossas vidas com o Senhor Jesus Cristo em um relacionamento sincero. E assim como eu disse, aparentemente uma ação casual, mas, como sabemos,
tudo o que Deus faz ou prepara para os seus servos nunca é casual. E tudo o que acontece nesse episódio, o que aconteceu nesse episódio, foi Deus agindo conforme os seus propósitos eternos para a vida tanto de João como de Pedro. E assim também acontece na nossa vida, na vida do cristão. Quando no guiar do Espírito Santo, nunca será uma ação casual. Pedro e João, guiados pelo Espírito Santo, testemunharam o poder e a misericórdia de Jesus. E não só ao aleijado que estava pedindo esmola, mas a todos quantos estavam próximos. Todos viram esse episódio e viram o poder de Deus através da vida dos apóstolos. E isso fica claro quando nós lemos as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 33, quando ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então fica muito claro que os tesouros celestiais precisam ser valorizados acima dos terrenos, os quais são passageiros, pois a segurança e o coração do cristão devem estar na confiança em Deus, o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? Um outro ponto que nós lemos diz assim: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para ele, esperando receber alguma coisa. O aleijado, como nós lemos, ficou esperançoso em receber uma esmola, por menor que fosse. E vemos a humanidade hoje buscando somente o bem-estar físico e imediato, não se importando com os métodos desse mundo, e assim ignorando as consequências de ações não condizentes com a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos em todo o tempo. Amém? Outra coisa que nós vimos, quando ele diz, não tenho prata nem ouro. Bens materiais, justamente o que o aleijado estava esperando. Não vamos entrar em detalhes, mas ele estava esperando um bem material. Não estou dizendo para desconsiderarmos a ajuda física ou até mesmo financeira àqueles que estão passando por esse tipo de necessidade. Mas tudo o que fizermos, mesmo neste sentido, devemos fazê-lo sob a direção do Espírito Santo, e não pelo que nós vemos ou sentimos, pois na nossa limitação não vemos e não sentimos a verdadeira necessidade ou a razão das atuais circunstâncias. A palavra de Deus enfatiza que as nossas ações, nossos planos, as nossas decisões devem estar alinhadas com os propósitos de Deus, tanto nas nossas vidas, quanto para com aqueles ao nosso derredor. Precisamos buscar a vontade de Deus em tudo o que realizarmos, pois quando fazemos sem ouvir o Espírito Santo, corremos o risco de sermos enganados por nós mesmos ou pelos outros. Como nós lemos lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7, que diz: confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Não sejais sábios aos teus olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Amém? Pois como também somos alertados quanto às nossas ações através das palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24,
quando ele diz: "E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor." E assim como já meditamos por diversas vezes, todos os nossos proceder devem condizer com o guiar do Espírito Santo, uma vez que agora fomos renovados e transformados pelo poder que agora habita em nós. Isso relendo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: "E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Amém? Mas um outro ponto que nós também lemos naqueles versículos iniciais diz: "Mas o que eu tenho, isso te dou." Pedro tinha algo muito mais superior aos bens materiais. E então, voltando ao tema desta meditação, que é o que temos a oferecer realmente valioso como cristãos, neste mundo tão cheio de ofertas religiosas, o que podemos oferecer é algo precioso, é único, ou seja, a nossa fé, o qual o Senhor nos concedeu, o Senhor Jesus Cristo, e a nossa experiência no nosso relacionamento com Ele em todo o tempo. Pois o nosso viver nesse mundo deve ser diferente daquele preconizado pelos conceitos humanistas, um conceito corrupto, que procura equacionar os problemas com outras medidas e parâmetros totalmente diferentes dos conceitos bíblicos, ou seja, totalmente diferente do Evangelho de Jesus Cristo. É no Evangelho de Jesus que encontramos toda a força para o nosso viver neste mundo. O Evangelho de Jesus é o que temos de melhor para ofertar ao mundo, a todos aqueles que nos cercam. É o melhor que temos para oferecer. É a preciosidade da fé em Jesus. A nossa fé em Jesus é uma rocha firme sobre qualquer situação e sempre nos sustenta nas nossas fragilidades. Então não podemos nos sentir ameaçados por nada neste mundo. Amém? Outra coisa que nós vimos também naqueles versículos, quando ele diz: "Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda." Então nós vemos nessa ação o poder do nome do Senhor Jesus, a quem servirmos. Pedro sabia muito bem de onde vinha esse poder, a ordem para se dirigir ao aleijado, a coragem, a ousadia, as palavras e a certeza da operação do milagre. Ele sabia que vinha da unção do Espírito Santo. Em João 14, versículo 12 a 14, diz assim, as palavras do próprio Jesus: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedro acompanhou o ministério de Jesus aqui na terra, e após a vinda do Espírito Santo sobre a sua vida, essas palavras de Jesus que nós lemos se tornaram uma realidade na sua vida. Quando Jesus cita no texto que lemos, de João 14, os que creem em mim fará obras maiores. Jesus tinha conhecimento de tudo o que iria acontecer com ele. Creio que esse texto foi proferido, pois ele sabia que o seu ministério aqui na terra, como homem, seria limitado geograficamente e temporariamente, enquanto o ministério da igreja continuaria através dos séculos e séculos, devido à sua expansão.
ou seja, até os confins do mundo, significando então a continuidade da obra de Jesus para o conhecimento do seu Evangelho e isso para a salvação de todo aquele que crer. Amém? Essa é uma promessa que é direcionada a todos os que creem nele. E isso é assegurado pelas próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que atenderia todos os pedidos feitos em seu nome para a glória do Pai. Então a igreja tem essa importante incumbência de dar continuidade, de testemunhar a respeito do amor e da misericórdia de Jesus Cristo com poder e fé. Amém? Outra coisa que nós lemos diz: então começou a andar e entrou com eles no templo. A fé no poder restaurador de Jesus Cristo em ação nas nossas vidas nos leva a buscarmos com mais intensidade o conhecimento e entendimento da sua palavra em todo o tempo. É importante nós termos isso em mente. A fé em Jesus nos leva a buscar cada vez mais conhecermos a palavra de Deus. Outra coisa que nós vemos, louvando a Deus. A conclusão é que louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, muito mais do que uma obrigação, é um ato de amor e gratidão por tudo quanto Jesus fez, por tudo quanto Jesus está fazendo e por tudo que ele ainda fará em nosso meio, até a sua gloriosa volta para nos buscar e ali vivermos eternamente com ele. O Senhor fará, o Senhor fez e fará em todo o tempo. E nós precisamos, com poder, com fé, agir, testemunhando sobre esse amor. O poder do nome de Jesus é o poder que perdoa o pecador, ele salva, ele dá transformação restauradora da vida do pecador e ele traz cura física, traz cura emocional e principalmente a cura espiritual, que a humanidade tanto está necessitada. Amém? A obra de Jesus através da sua igreja é muito preciosa e permanente até a sua volta. Não vai mudar. Nós temos que até a volta de Jesus, ou a nossa partida, testemunharmos o Evangelho de Jesus, testemunharmos o que ele tem feito, e isso com ousadia, com poder, pois Jesus é que faz através das nossas vidas. Amém? Então, nesse sentido, eu convido a todos a orarem por si mesmo, cada um por si, mas também como membro do corpo de Jesus Cristo, orar por toda a igreja, para que sejamos uma igreja que ofertamos a todo tempo, a todos quantos o Senhor permitir, o que Jesus nos deu, e nos deu por amor e misericórdia. Eu creio que Deus tem te dado muitas coisas, principalmente vida e vida em abundância. Jesus tem te dado paz, Jesus tem te dado alegria e todos os frutos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos dar, precisamos ofertar. Como as palavras de Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, Jesus Cristo, esse eu vou te dar. É essa a nossa função, é essa a nossa obrigação, mas devemos fazer isso com amor, com alegria, no poder do Espírito Santo, no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu convido a todos a terem esse tempo de oração nesse sentido. Creio realmente que você tem muito para ofertar, porque você tem Jesus. Então oferte a Jesus a todos quanto o Senhor te mostrar. Vamos orar nesse sentido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.